Nós vamos conversar com Munir Ayub, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, que está conosco para falar sobre os desafios da nova gestão do Ministério da Saúde. Como vai, Munir? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes, muito obrigado. Se a gente tivesse que passar uma régua, eu sei que daqui para frente as novas ações do Ministério sofrerão e se beneficiarão de coisas certas e erradas que foram feitas ao longo dos últimos meses ou que foram feitas pelos 3 últimos ministros da saúde desse mesmo governo. Se a gente tivesse que pensar de hoje para frente, onde a gente ainda tem tempo de acertar, de corrigir trajetórias e dar um novo rumo ou esperança para as pessoas que lutam para que não sejam infectados e para aqueles que estão enfrentando o flagelo da doença nesse momento, no pior momento da pandemia aqui no Brasil? Eu acho que existem 2 problemas. O primeiro problema que eu acho que poderia ser resolvido com o novo ministro é tentar uma coordenação a nível federal. É claro que o Brasil, do tamanho do Brasil, não dá para ter uma política que contemple todos os estados e todos os municípios, uma política única, mas deve haver um direcionamento, e esse direcionamento nunca ocorreu com os ministros antigos. E seria muito interessante que o governo federal tivesse a coordenação de todas essas medidas. Se cada município, se cada estado for tomar uma medida, fica muito difícil, cada um puxar para um lado, a canoa não vai para frente. E a outra área que deveria atuar com mais insistência e com mais força é na aquisição de vacinas. A gente sabe de toda a dificuldade de conseguir essas vacinas, mas com uma força, com a força do governo federal, eu acredito que a gente conseguiria uma quantidade bem razoável de vacinas, não sei se a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo. Fundamental agora, nesse momento, é a gente conseguir imunizar a maior quantidade de pessoas possível. Doutor Munir, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. A Sônia Blota conversando com o senhor. Oi, Sônia, tudo bem? Bom? Prazer enorme. Doutor Munir, o novo ministro, ele é um homem que tem um histórico de tecido de campo, né? Tem um currículo muito bom, é também um grande articulador político. Só que ele pegou uma bomba. Nesse momento, qual seria a atitude mais sensata para que a gente consiga seguir em frente e reparar os erros que foram feitos até agora? Onde é que ele deve frisar? Qual que é o melhor ponto? Onde que ele deve fazer isso? Eu acho que ele entrar em choque com o governo federal, quer dizer, com o presidente, obviamente não é o melhor jeito. Quer dizer, ele tem ideias muito boas. Eu acredito que nós temos um ganho em relação ao ministro anterior. Ele vai ter que ser muito hábil politicamente para tentar avançar dentro do Ministério da Saúde nesse momento. Existe uma série de coisas que pode ser feita. Talvez ele não consiga fazer tudo que ele pretenda, mas eu acho que ele consegue sim fazer um avanço bem razoável dentro do Ministério nesse momento, já que nós estamos numa fase muito complicada da pandemia. Os recordes vão acontecendo dia a dia. Eu acredito que ainda nós não atingimos o teto do número de casos. Eu acho que nós vamos aumentar esse número de casos e a situação está ficando insustentável em todo o Brasil. Zaidan. Doutor Munir Ayub, boa tarde. Boa tarde. Com relação, o senhor falou de uma possibilidade que parece bem realista, né? De termos ainda um agravamento antes da coisa começar a melhorar. E a gente tem acompanhado no noticiário, e é preciso filtrar muito, né, porque tantas coisas são ditas, que essas chamadas variantes, elas podem, entre aspas aqui, driblar a vacina. Isso é possível? Teoricamente, sim. Neste momento, as variantes mais importantes, quer dizer, na realidade a gente já tem quase 300 variantes rodando aí pelo planeta, né? Existem 3 mais importantes, a brasileira, a do Reino Unido e da África do Sul. Por enquanto, essas variantes não sofrem
elas continuam sendo atingidas pelas vacinas disponíveis. É claro que pode ocorrer novas mutações e o aparecimento de outras variantes que a vacina não vai ser eficaz. Mas, por enquanto, as vacinas disponíveis, elas são propícias ao combate ao coronavírus, mesmo com essas novas variantes. O que acontece com elas é que elas são muito mais transmissíveis, ou seja, muito mais pessoas se infectam. Obviamente, se a gente tem uma infecção do maior número de pessoas vai ter forma grave e vai precisar de terapia intensiva. Esse é o grande problema. Então, na realidade, as variantes, até agora, não foi demonstrado que elas determinam casos mais graves. Elas determinam um maior número de casos e, consequentemente, a gente tem maior número de casos graves. Doutor Munir, o senhor falou no começo da nossa conversa a respeito da necessidade de uma coordenação nacional para que os estados não remem em direções diferentes, né? No entanto, a própria decisão do Supremo, quando ela fala na divisão de responsabilidades, inclusive porque o SUS é assim, né? Num país tão grande, com diferenças tão grandes, regionais, locais, etc., o SUS funciona com um compartilhamento de responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. O senhor acredita, porque o novo ministro disse que o lockdown, existe a possibilidade, mas que não deve ser uma política de Estado, uma política de governo. Ele é uma coisa ocasional, circunstancial. Medidas restritivas, na opinião do senhor, o Ministério deve se manter coordenando de alguma maneira, mas à distância, permitindo que estados e municípios tomem decisões conforme a situação local? Ou o senhor acredita que um fechamento teria também de partir de Brasília, do Ministério da Saúde? Não. Eu acho que o Ministério deve fazer uma recomendação. Dizer quando deve ser feito um fechamento total, um lockdown, quando deve tomar medidas restritivas, quando deve, quer dizer, fazer como se fosse como que eu poderia dizer, como se fizesse um guia e os estados, obviamente, que vão acabar tomando essas medidas, mas respaldado pelo governo federal. O que hoje acaba acontecendo é que os estados e os municípios, obviamente que eles que têm que tomar as decisões, mas eles não têm um respaldo do governo federal, porque não existe essa normatização, né? E nem existe um protocolo de tratamento, um protocolo de condutas a ser tomada à medida que vai entrando em colapso, por exemplo, as terapias intensivas, né? Doutor Munir, aproveitando a presença do senhor aqui no Bandeirantes Acontece, a gente está, noticiando que o lockdown na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, fez com que os casos caíssem em 50%. Ao mesmo tempo, a gente vê uma situação crítica na capital, em outras cidades, que está pelo Brasil. Se o senhor tivesse que fazer um balanço entre o lockdown, eu sei que o senhor é médico, mas a gente não pode ignorar a economia e nem as pessoas também, inclusive elas estão tendo problemas psicológicos por conta de falta de dinheiro, enfim. Essa pandemia não está sendo boa em absolutamente nada. Eu queria que o senhor ponderasse essa questão do lockdown. Então, o lockdown, ele é a medida extrema, é aquela medida, a última medida que se pode tomar. Ele tem eficácia? Tem um monte de efeito colateral. Ele tem um efeito colateral na economia, no dinheiro, nos empregos, no comércio, enfim. Mas é uma medida que pode ser tomada a partir do momento que a gente chegou no fundo do poço. Quer dizer, não só em Araraquara aconteceu isso, mas em Portugal também. Portugal fez um lockdown muito forte e diminuiu em 50%, 60% os novos casos de infecção, e Portugal chegou num momento de ser o campeão de novos casos por milhão no mundo, e hoje já tem uma diminuição importante no número de casos, e já está reabrindo devagarzinho
o lockdown que eles instituíram. Quer dizer, o lockdown é uma medida que pode ser importante, mas eu acho que antes dela existem outras. É a medida final, é aquela medida que, quando não há mais nada para se fazer para tentar diminuir o número de casos. Pode ser, eu não vou afastar a possibilidade que São Paulo, que a cidade de São Paulo, chegue nesse ponto. Do jeito que a gente está vendo, o aumento do número de casos e as vagas acabando, já pacientes aguardando para se internar numa terapia intensiva, eu acho que pode ser uma coisa a se pensar no futuro para a cidade de São Paulo, sim, infelizmente. Não é uma medida agradável, óbvio, não é uma medida que deve ser tomada no Brasil inteiro, mas em determinados locais, em algum momento, é uma medida válida, sim, infelizmente. Agora, doutor Munir, com relação ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a grande dúvida parece, houve uma mudança do ministro, mas não da política do governo em relação ao combate aos efeitos da pandemia. O Ronald acabou de trazer essa declaração dele, olha, o Ministério não faz política, o Ministério não cria políticas, ele segue a política do governo como um todo. Mas a expectativa do senhor, até pelas declarações iniciais dele, são de que não é uma mudança apenas de nome, mas de conceito, de visão, da maneira que o problema deve ser enfrentado? Eu acho que sim. Talvez uma mudança não tão radical, uma mudança bem menos importante do que a gente gostaria. Mas ele é médico, é um médico conceituado, é político também, ele tem uma atividade política importante, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quer dizer, então ele tem conhecimento. Óbvio que eu tenho certeza que ele não vai conseguir implantar tudo aquilo que ele pensa. Ele vai tentar impor algumas situações, alguns ganhos dentro da política do Ministério da Saúde. Certamente será melhor do que o último ministro, já que o outro ministro ele não tinha conhecimento técnico, médico, e que, na realidade, ele era simplesmente o porta-voz do governo federal. Eu espero que o novo ministro ele tenha voz. Talvez ele não consiga tudo que ele queira, mas alguma coisa ele deve conseguir. Mas o senhor teme por alguma perda de energia com temas que não deveriam ter tanta relevância, como protocolos para tratamento precoce ou coisa do tipo? O senhor teme que haja algum tipo de descarrego de energia em algo que não é tão prioritário? Eu acho que ele vai omitir esse tema. Eu acho que não tem sentido, um ano depois, a gente continuar falando em tratamento precoce, em cloroquina, em vermectina, essas coisas, né? Eu acho que isso daí ele vai omitir, ele vai seguir para frente. Quem quiser tomar, tome, mas assim, o Ministério não tem que perder tempo com esse tipo de discussão. É uma discussão inútil, que não leva a nada, só desvia o foco dos principais problemas. Munir Ayub, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Munir, muito obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes, com o Bandeirantes Acontece, e até uma próxima. Até uma próxima, muito boa tarde a todos. Obrigada, Dr. Munir.